aqui. Agora aqui. Vamos ver se o nosso amigo Facebook... Oxi, cadê você? Aqui, vamos transmitir ao vivo no YouTube. Aqui. E agora a gente vai também tentar ver aqui você no Facebook. Então, vamos colocar você aqui. Deixa eu ver se ela está tentando te achar aqui no Facebook. No Facebook. Mas não é. Aqui não é. É desse jeito. É aqui. Aí. Bom, acho que agora a gente vai começar a entrevista realmente. Né? Bom, deixa eu logo fazer um primeiro contato com o Silvestre, que a gente já começa tudo num bloco só. Ver se agora eu consigo também o Silvestre. Bom dia, Silvestre, seja bem-vindo ao Programa Livre. Nós já estamos aqui nos estúdios com o doutor Suenilson Sá, ele que é advogado especializado em direito constitucional. Silvestre, as honras da casa aqui para o nosso amigo Suenilson. Olá, Santana, olá, ouvintes, iniciando mais uma semana aí, chuvosa, muito bom, significa fartura, diria a minha bisavó. Então, seja bem-vindo, doutor Suenilson, é um prazer tê-lo conosco aqui, batendo um papo com a gente, aí esclarecendo algumas dúvidas que os leigos normalmente reproduzem erroneamente. É um prazer tê-lo conosco, seja bem-vindo. Bom dia, Santana, bom dia, Silvestre. É um privilégio mais uma vez estar aqui na Rádio Jornal Metropolitano. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Bom, vamos começar ainda aí falando um pouco sobre essa... Dá uma celeuma danada no ponto de vista é legal ou não é, a prisão, afastamento. Para alguns, eu vi, por exemplo, nas redes sociais, que vão liberar, que o governo do GDF vai ter que liberar pessoas do semiaberto a encarcerar o pessoal que depredou os poderes, a sede física dos poderes, e muitos juristas se manifestando que é ilegal, que a manifestação, isso é um caminho perigoso, que lá na frente pode criar precedentes, e precedente dentro da justiça acaba prevalecendo uma regra, uma jurisprudência que desde a primeira instância começa a ser aplicada. Como é que o senhor vê tudo isso aí, doutor Suenilson? Vai. A respeito do teor das manifestações, elas são realmente ilegais. Não é a manifestação em si, não é a aglomeração, não é a insatisfação que, porventura, um grupo ou outro possa ter. Mas, a partir do momento que se começa a pregar golpe militar, porque intervenção militar nada mais é do que um golpe de Estado, e não se respeita o resultado democrático das urnas, você está aí atentando contra o Estado democrático de direito. Então, aí é que está o crime, não está na situação de protestar, de se aglomerar, de bradar isso a insatisfação. Agora, infelizmente, estão ultrapassando os limites da lei, os limites da Constituição, e por conta disso estão recebendo aí as ações do Estado, em defesa da preservação da democracia. Há um questionamento aí, doutor Suenilson, é o seguinte: alguns, claro, são correntes de pensamentos diferentes, um mais progressista, outros mais conservadores, enfim, outros mais legalistas, por exemplo. O senhor, por exemplo, disse aí, deu uma linha mais, digamos assim, constitucional legalista. E, veja bem,
Então, acho que há um certo exagero a partir do momento em que começa esse tipo de punição em detrimento de outros crimes contra patrimônio, contra a pessoa, que permeiam tanto pelo país afora, não tem o mesmo rigor e a mesma atenção do judiciário, principalmente de toda a classe política, como está tendo esses casos. É evidente que muitas pessoas, eu ouvi uma voz sensata ontem, dizendo que vai liberar essas pessoas, elas vão procurar seus advogados aí de confiança, evidentemente, nos seus municípios, enfim, vão procurar se defender, mas vão abrir inquérito. Aqueles que depredaram comprovadamente, esses vão ficar encarcerados. A pergunta para o senhor é o seguinte: o senhor acredita que, no fundo, há uma oportunidade de não só aplicar uma pena mais rigorosa, né, nesses manifestantes, digamos assim, esses baderneiros que depredaram a sede dos três poderes, uma mais rigorosa como foi na Revolução de 64 ou no golpe de 64, se preferirem? Pelo que eu entendi da sua pergunta, seria aplicar, por analogia, os atos de 64 de tortura. Enquadrado como lei de antiterror, né, que está em vigor, e há uma corrente aí dentro do Ministério da Justiça que quer aplicar essa lei com muito rigor, né? O Dino, o próprio ministro, defende isso, e há algumas lideranças do PT já se manifestaram que tem que ficar preso e tudo. A pergunta é que a maioria das pessoas fazem é o seguinte: não há aí um viés digamos, de revanche, de vingança, gosto de sangue na boca, faca entre os dentes, de quem do PT em relação a essas manifestações mais à direita? Vamos dividir aqui a resposta em duas partes. Em relação à aplicação da lei, né, seria a Lei de Segurança Nacional, ela já foi revogada, não é? Inclusive foi pelo Supremo Tribunal Federal, e logo depois se fez a lei antiterror. A aplicação, não é? Como eu vou te explicar para as pessoas entendam, naquilo que vai ser imputado, ou seja, a responsabilidade que a pessoa vai ter, caberá ao Ministério Público oferecer a denúncia, não é? E ao Poder Judiciário de aceitar ou não. Essa é a questão. Não é o ministro da Justiça, não vai ser qualquer senador, deputado, etc. Quem vai realmente patrocinar a acusação é o titular da ação penal. O titular da ação penal é o Ministério Público, seja estadual ou seja federal. Esse aí seria o primeiro ponto. O segundo ponto, sim, claro que a gente percebe um certo rancor, uma certa revolta, não é? E ela, até o ponto em que ela não ultrapassar, não é, a dilapidação de direitos, o ultraje a direitos constitucionais, ela é perfeitamente legal, ela vem principalmente de parlamentares, né? Eles têm o direito de se manifestar, mas se houver uma ação do Estado ou do Poder Judiciário que ultrapasse a Constituição Federal, eles vão estar agindo da mesma forma, e eu espero que isso aí não venha acontecer. Há uma discussão, doutor Suenilson, é o seguinte: é que algumas ações de iniciativa do ministro Alexandre de Moraes não permitiu às pessoas terem, o advogado principalmente, ter acesso ao inquérito. O caso do Ibanez, por exemplo, que teve que fazer das tripas coração para poder, e olha que ele é um advogado, embora não seja constitucionalista, mas ele é um operador do direito que conhece o caminho das pedras. E, no entanto, eles não tiveram acesso no inquérito para saber que está sendo acusado, a não ser aquilo que estava na mídia. Então, assim, muitas das ações atribuem
há um certo exagero particularizando aí o ministro Alexandre de Moraes. Até, me parece, pelo que eu soube de algumas fontes no sábado, o STF, parece que o colegiado, os ministros chegaram num consenso que não vão se meter em política, porque o ativismo, isso está gerando, inclusive, um desgaste internacional muito grande, criando uma insegurança jurídica muito grande. Tem o Elon Musk aí do Twitter reclamando, tem várias plataformas digital que é multinacional, que é fora do Brasil reclamando, e isso está criando uma certa insegurança jurídica. Então, parece que a volta da atividade judiciária, a partir agora de fevereiro, vai ter um novo comportamento, que é entregar a ideia geral. É o seguinte: a política agora é com os políticos. A corte vai se recolher e só vai se pronunciar nos autos ou em julgamento. Então, a senhora acha que na sua avaliação, tem esse exagero ou não tem? Eu não ouvi a pergunta ao final. Na avaliação do senhor, o senhor acha que há um exagero do judiciário, principalmente, mais particularmente, o ministro Alexandre de Moraes, em relação a esses inquéritos que ele tem aberto e provocado? Eu citei no início dessa longa pergunta e explanação que o Ibanez, por exemplo, não teve, logo no início, ele foi acusado, mas os advogados dele não teve acesso ao processo, porque não foi permitido, não sabia. O advogado não sabia o que dizer, porque não sabia de que ele estava sendo acusado, a não ser pela mídia, de omissão. Mas aí o advogado tem que ter acesso ao processo. Não acha que é um exagero nisso? Essa particularidade aí do caso do governador Ibanez, eu não tenho como comentar, porque eu exatamente não tive acesso aos autos e não acompanhei, não é, a manifestação dos colegas. Então eu vou ficar devendo essa resposta por conta do desconhecimento aí prático do que aconteceu ou não. O Poder Judiciário, ele precisa ser provocado. Agora, como é que se iniciou tudo isso? Foi na gestão do ministro Dias Toffoli, quando foi determinado por ele a abertura de um inquérito para investigar as fake news. Por que ele fez isso na época? Porque o crime, não é, ele se consumou a partir do momento que o ministro abriu a rede social dentro do STF. Então, ali está consumado o crime, ali está a jurisdição. E o STF tem esse poder. Porém, no começo, houve uma reclamação de que o Ministério Público não estaria acompanhando, não é? E em determinado momento eles se posicionaram e acabaram acompanhando. Só que esse inquérito, ele vem agora, vamos dizer assim, se prolongando, e inclusive o senador Randolfo Rodrigues, no dia da tentativa de golpe, da invasão do Congresso e dos outros poderes da República, ele pediu também a prorrogação desse inquérito. Né? Então, há uma situação, porque inclusive, ele já está agora praticamente tramitando com o outro inquérito, que é o 4879, que diz respeito a tumultos, a fechamentos de estrada, toda a situação que a gente vivenciou aí no dia 8, né? Está mais ou menos configurado naquilo ali. Então, o Poder Judiciário, ele tem sido depois provocado pela Procuradoria-Geral da República, né? Tem tido manifestações do Ministério Público e um ou outro exagero verbal acontece, e foi importante isso aí que você colocou. O magistrado, assim como o próprio advogado, ele tem que se manifestar nos autos. Não é? E a mídia, infelizmente, parece que está sendo um atrativo muito forte, né, para as suas excelências. Eu acredito que tem que ser um pouco mais comedido, sim, né? Precisa se recolher um pouco mais e decidir nos autos. Agora, não se pode reclamar, eu lembrando lá da sua exposição inicial, está se vendo mais isso aqui
do que outros crimes, outras situações. É porque essas situações que estão ocorrendo em Brasília, vamos cá entre nós, elas podem fazer um governo cair, elas podem instaurar um regime aí totalitário, não é? E elas são situações flagranciais, não é? Elas estão acontecendo ali nas barbas das autoridades. E é claro que elas têm que atuar. Não é? Agora, eu sou sempre pelo devido processo legal, pelo direito à ampla defesa e ao contraditório. Aquilo que ultrapassar essas três premissas é barbárie, é ditadura, está atentando contra a Constituição, tanto quanto aqueles que estão sendo levados ao Poder Judiciário para serem julgados por suas atitudes, ações ou omissões. Senhor Nilson. Ok. Você vai fazer uma pergunta aqui para o doutor Senhor Nilson? Não, pode tocar aí. Ok. Doutor Senhor Nilson, há uma controvérsia também a respeito de quem é bolsonarista e quem não é bolsonarista, principalmente os nossos colegas jornalistas, tá? Interpretando o seguinte: esses cidadãos patriotas que estiveram lá acampados e depois invadiram o Congresso, o Planalto, o STF, eles podem ser chamados de terroristas ou não, porque para alguns eles são baderneiros, certo? E para outros são considerados como terroristas. Qual a diferença que o senhor acha que, com a nomenclatura que seria justa para chamar os nossos amigos patriotas que depredaram lá e fizeram invasão? Já que o senhor diz o seguinte: a manifestação, ok, é pública, é permitida em lei. Agora, a invasão e a depredação, aí passa a ser um ato terrorista, já que não está configurado na Constituição esse tipo de atitude, certo? Como é que se diz? Ato terrorista por política, certo? Como é que fica essa situação? Olha, eu particularmente prefiro que sejam denominados. Tá, tem que botar mais o fone. Vai. Agora, tá ouvindo? Ok. Vamos lá. Eu, particularmente, prefiro defini-los como custodiados. Não é? Essa imputação ela não cabe à imprensa, ela não cabe aos advogados, ela cabe inicialmente por proposta ao Ministério Público. E quem vai definir ao final se vai ser essa ou aquela conduta aceita e apenada ou absolvida é o Poder Judiciário através da magistratura. Agora, o que ajudaria a definir essa questão? Vamos lá. Manifestou, juntou, tá ótimo. Começou a pedir golpe de Estado, já estamos com um problema. Já estamos entrando aí no quê? No atentado contra o Estado Democrático de Direito. É terrorismo? Ainda não. Porém, quando você se utiliza de artefatos, como foi aquele caso lá da bomba, não é? que não chegou a explodir. Quando você se utiliza de elementos de grande violência, né, e que estejam ali voltados para ir contra a democracia, contra a soberania, aí sim nós temos um ato de terrorismo. Então é preciso se verificar a conduta, o que foi que aconteceu, para aí sim se colocar. Terrorismo, no meu ponto de vista, seria ali um exagero, não é, daquilo que aconteceu. Agora, não podemos, quando se utiliza, por exemplo, a palavra golpista, eu acredito que ela está mais ao encontro daquilo que aconteceu. Por quê? Porque eles estavam requerendo uma intervenção militar. Intervenção militar nada mais é do que golpe de Estado. Mas isso é crime. Não chega a ser terrorismo. Mas é crime. É crime, com certeza. Então vai para o Código Penal. Existe, inclusive, uma lei esparsa que é a lei que trata contra os crimes contra a ordem democrática. Silvestre? Ok. Bom, eu só tenho mais uma pergunta, doutor Suenilson. A situação muita gente aí no campo político, é claro que isso vai depender, tem alguns fatores, na minha modesta avaliação. Se o Ibanez for expulso do MDB,
ele fica tirado às férias, porque sem nenhum guarda-chuva de proteção partidário, ele vai ficar aí sob a senha de adversários políticos, e ele tem muitos. Porque eu costumo dizer, o que mais derrota político é a arrogância, não só político, mas profissional, liberal também, é arrogância e vaidade. E o Ibanez, ele tripudiou muito em cima de adversários políticos, exacerbou na vaidade. Esse episódio do Anderson, por exemplo, ele deu uma birra porque ele achava que era uma intervenção do governo federal no ente federativo Distrito Federal. Então, aí deu no que deu. Mas a minha pergunta para o senhor é o seguinte: o senhor acha que é possível, porque a cassação do Ibanez depende da Câmara Legislativa. Aí é possível a Suprema Corte afastá-lo definitivamente, sem passar pelo Legislativo, nessa altura do campeonato? Olha, legal. Vai. Vai. Pode falar? Pode. Olha, legalmente, eu não vejo, constitucionalmente, nenhuma situação que dê essa prerrogativa ao Supremo Tribunal Federal. Agora, tem um ditado, um brocado em latim, que quem pode o mais, pode o menos. Né? Isso se fala em relação ao Poder Judiciário. Eu espero que não. Eu não gosto de fazer avaliação partidária quando a gente está conversando a respeito de questões jurídicas, mas eu não vou me omitir em dizer que se o MDB expulsar o governador Ibanez, eles vão estar sendo altamente covardes. Né? Até porque eu tenho visto na imprensa, né, eu não tenho acesso aos autos, não tive nem a curiosidade de ter, mas eu vejo que o que tem sido divulgado leva a crer que o governador Ibanez ele foi engrupido. Existe ontem, salvo engano, no jornal O Globo, eu vi uma comunicação dele pelo WhatsApp, ele falando, olha, manda prender todo mundo, até usou um palavrão, eu não vou repetir aqui, né? Manda prender todo mundo, expulsa todo mundo do Congresso. Então, assim, os fatos que antecederam, ele é o comandante supremo da Polícia Militar, é o comandante supremo da Polícia Militar, mas ele foi informado, ao que está me parecendo, de forma errônea. E ele, pelo princípio da confiança, ele não poderia simplesmente não acreditar no secretário em exercício, no comandante-geral da PM, que me parece que também não agiu de forma dolosa. Pode ter havido, tanto por parte aí do comandante-geral da PM, do secretário e do governador, aliás, o secretário vamos deixar ele de lado, né, por enquanto, né, até um ato de incompetência, mas eu não acredito aí num ato de complacência. Eu não acredito que o governador Ibanez ele foi cúmplice daquilo que aconteceu, até porque não é interessante para o governo dele. Ele não tem no seu histórico nenhuma manifestação golpista. Agora, o fato dele ter apoiado Jair Bolsonaro, não é, na sua eleição, não tira dele a legitimidade dele como governador eleito. Não tira dele a legitimidade dele como comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. Então, esse ato mesmo de afastamento dele, eu sou totalmente contrário. Muitos colegas defendem, né, a atração de competência, né, porque ele foi afastado porque estaria indo contra uma DPF que está em curso, né, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Eu não acredito nisso. A competência seria do STJ, né, se eu fosse o ministro Alexandre de Moraes, teria enviado os autos, desentranhado aquele pedido que é relacionado a ele, que inclusive não havia pedido de afastamento, e sim que ele fosse investigado, né, em sua conduta, e teria encaminhado a plantonista do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que era então a presidente do STJ. Então, assim, é uma coisa que marcou, no meu ponto de vista, de forma negativa todo esse episódio. Afastar o governador do Distrito Federal por mera suspeita,
eu acho que aí não está se respeitando nem a Constituição, nem as nossas leis. Tá, só no início, porque veja o seguinte, agora que passou, já tem uma semana, que a gente está vendo a cronologia dos fatos, então tem a prova que ele tentou falar isso, recebeu aquela informação do secretário que estava tudo bem, o comandante da APM também falou que tentou falar com o pessoal do Exército e também não teve resposta, tá? Então, veja o seguinte, foi uma sucessão de atos falhos, propositalmente ou não, porque experiência em distúrbio, Brasília tem de sobra. Tá? O comandante que está em exercício, tanto o passado como esse agora, não pode dizer que é marinheiro de primeira viagem, porque o que mais tem em Brasília é distúrbio. Pô. Toda hora tem greve não sei de quê, protesto não sei de quê e tal. E outro detalhe também que a gente não pode furtar, o comportamento das Forças Armadas no que tange o seguinte, ali o batalhão da Guarda Presidencial, os Dragões da Independência, né? Porque experimenta um de nós mortais passar ali, parar o carro, ou ficar de bobeira ali, no instante aparece um soldado perguntando o que você está fazendo em frente ao palácio. O cara não te dá trégua, não, tira daqui, tá? Pode, se o carro estiver estragado ou não, o nego empurra, tal, mas ali na frente não fica. E no domingo passado, no domingo retrasado, tudo isso foi deixado atrás. Então, a gente está vendo que o fogo amigo ou fogo inimigo contribui muito para a decisão. Tá? E agora tem até uma situação interessante que eu gostaria que o senhor também se manifestasse, é o seguinte, acho que o Marco Duval está pedindo a prisão do Dino, porque diz que também o Dino foi conivente, porque não tomou as atitudes. Qual a atitude que o ministro da Justiça, que ele disse que viu da janela dele toda a situação e ficou impotente em tomar a decisão? Foi tomar logo depois que viu que ninguém estava tomando providência. O que você tem a dizer a respeito disso? Olha, o que me parece é que o ministro Flávio Dino recebeu um informe da ABIN, né, avisando da gravidade do que poderia acontecer naquele dia. Ele, o que ele fez? Ele fez um ofício para o governador Ibanez, né, repassando essa informação. O governador Ibanez determinou, então, ao secretário de Estado de Segurança Pública em exercício e ao comandante-geral da PM que tomassem as providências. É aí que está o nó de córdio, não é? Segundo eles, as providências necessárias foram tomadas. Lembrando que esse ofício não foi repassado para o governador uma semana antes, 10 dias antes. Né? Me parece que foi num prazo de 48 horas ou foi no 24 sábado, horas. Foi no sábado. Pô. Foi no sábado. Sobre o ministro da Justiça, ele poderia ter convocado a Força Nacional, né? E me parece que ela estava em estado de mobilização, não foi mobilizada ainda. Até hoje, pelo menos, eu não tenho notícias se já estão atuando ou não. Parece que já chegaram. Né? Já. Né? Poderia ter usado a Polícia Rodoviária Federal, que tem um esquadrão de choque, né? E poderia ter sido convocado. Agora, poderia, não quer dizer que deveria. Né? Isso aí é uma questão de momento. Não é? Quem tem a atividade fim, do meu ponto de vista, é o governo do Distrito Federal nas áreas externas, a polícia legislativa na área interna. É claro, está em flagrante delito, a PM, se estiver em perseguição, ela pode atuar, até porque ela começou a atuar com mais rigor no momento que houve a federalização, porque a federalização não, que é outra situação, a intervenção federal. Aí ela passou a ter o quê? A possibilidade, inclusive, de adentrar em órgãos federais, que é uma coisa que muita gente não sabe, mas a PM não pode patrulhar, por exemplo, na área interna do aeroporto. Lá é uma área da Polícia Federal. Agora, Palácio do Planalto, não arrombaram as portas. É privativo da Guarda Presidencial. Exatamente. E lá as portas não foram arrombadas. Entraram de maneira tranquila e calma. Existia um contingente de 3.500 soldados de prontidão do Exército. Independente de GLO ou não, a partir do momento que invadiu o Palácio do Planalto, lá é uma área de segurança nacional que está, inclusive, sob a guarda do Exército, pelo BGP, pelo RCG.
né, e pelos dragões. São 3, na verdade, corporações, né, 3 corporações não, batalhões, né, que são responsáveis ali pela guarda. Onde eles estavam? O que foi feito? Né? Então, tem muita coisa aí que está sendo colocado só para o Distrito Federal e o governo não está agindo. O general que se recusou a prender os manifestantes quando o Flávio Dino queria. Por que ele fez isso? Por que ele deve estar no comando ali do QG? Isso tem que ser analisado. Isso não quer dizer que eu estou defendendo a prisão de A ou B. Eu estou só analisando aquilo que aconteceu. Até porque eu acredito que a prisão, a manutenção, principalmente dessa prisão, é em último caso. Né? Tem gente que tinha até mandado de prisão, tinha gente que já tinha cumprido, mas na realidade as pessoas não precisam estar ali ad eterno. Né? Tem que ser analisado caso a caso. Bom, eu conversei na segunda-feira, quando eu conversei aqui com o Silvestre, eu falei o seguinte: a tia do Zap lá, que gritava, que foi lá, veio conhecer Brasília, fazer excursão em Brasília, tal, beleza? Tá? A tia do Zap tem que levar só um cascudinho, tudo bem. Agora, o pessoal que quebrou, tá? Que postou, que rebentou realmente, que depredou, esses aí não tem perdão. Agora, também eu sou contra, né? Minha posição é a seguinte: o motorista do ônibus fica preso. O motorista cumpriu o trabalho dele, pô. Se você foi contratado para trazer alguém, é a sua profissão, você traz. Agora, tem que ir atrás de quem financiou, o dono da empresa. Isso aí que o pessoal agora está começando a correr atrás. E eu estava vendo ontem no Fantástico, interessante, bicho. Está todo mundo inocente, só tinha inocente ali, bicho, só tem anjo, tá? Porque passa primeiro o cara depedando, falando assim, que o senhor, como advogado, sabia, seu cliente tem o direito de mentir à vontade na hora do coisa. Não fui eu, não estava, não fiz isso, eu não participei, mesmo sendo flagrado, entendeu? E aí, como é que o cara sai dessa? Porque o que foi apurado, pelo menos estava aí no Metrópole, estava dizendo o seguinte, né? O festival de colegas seus que estão ganhando dinheiro ou tentando ganhar dinheiro para soltar gente ali, tá uma brincadeira ali da Papuda, porque, no mínimo, a audiência, a contratação é de R$1.000 para lá, dependendo da gravidade. Né? Você acha que desses. Para quem está envolvido, independente da gravidade, ou seja, a pena mais leve, certo? Então, por exemplo, eu estava lá, fui lá, manifestei e tal, e não taquei pedra, não fiz nada disso, eu só estava ali na coisa e tal, fiz a filmagemzinha, falei, seu Nilson, aí o pessoal do Valparaíso aqui, Santana aqui, nós aí, tá. Fui preso, certo? Bom, isso dá dor de cabeça para o resto da vida ou passa batido? Como é que fica pela sua experiência, tá? Uma situação dessa? O que acarreta para o cidadão, na vida de um cidadão comum? Santana, na verdade, você fez aí 3 declarações e 2 perguntas. Eu vou começar de trás para frente. A questão lá dos colegas, né, isso aí está sendo até apurado aí pela OAB, né, porque eles estavam cobrando R$1.000 para oitiva e um outro valor também para audiência de custódia. Uhum. Né? Isso não representa exatamente a classe. Né? O que um ou outro colega às vezes faz e que não está de acordo, porque está abaixo da tabela. Ah, tá. Entendeu? Então acaba sendo. Por isso que eles estavam chamando de feirão e tal. Tá. Mas a OAB tem agido lá desde o primeiro momento, as nossas comissões estão agindo, né, e 99,9999% dos colegas, eles agem aí em respeito ao estatuto. Então, eu tenho certeza que isso aí foi uma questão ali sazonal de um ou outro, mas a gente sabe como é que funciona, né? Está acontecendo ali, a imprensa vem, mostra, né, e repercute. E está no papel dela. Eu sempre falo, melhor a imprensa livre errando do que a imprensa amarrada acertando. Né? Não tem como. Sobre o motorista, que foi lá no começo que você falou, mas eu vou chegar nos outros pontos. Vamos supor que eu seja contratado como motorista de caminhão para transportar aí cana-de-açúcar. E eu sou parado pela Polícia Rodoviária Federal e eles descobrem lá 300 quilos de maconha. Eu vou ser detido. Uhum. Não tem como eu não ser detido.
não vai ser o dono da empresa que vai ser detido, ele vai ser investigado, porque quem estava na situação flagrancial fui eu. Ah, tá. Agora, o motorista do ônibus que trouxe essas pessoas até aqui, a partir do momento que, em tese, houve uma atividade criminosa, não é, e o transporte fez parte desse elo, até que se apure a responsabilidade dele, ele estava ali em tese em flagrante, e depois ele vai ter a oportunidade de demonstrar durante o processo de que ele é um funcionário, de que ele foi contratado, que ele não tem sequer ideologia política, a não ser que ele apareça em imagens ou se constate que ele também participou dos atos afins. Aí você fez a outra pergunta. Quer saber o mortal comum. Que eu só fui lá, fiz a selfie, tá, mas fui preso. Aí, como é que fica a minha vida agora? Olha, diz-me com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Né? Fico marcado? Ou o que é como. Não, eu digo assim, em relação ao porquê que ele está lá. Até, volto a dizer, eu defendo totalmente a questão dos direitos humanos, das garantias fundamentais, da ampla defesa, do contraditório. Isso aí são coisas que eu não abro mão. Só que tem umas questões assim que a gente fica imaginando. Aí eu peço a você que está nos ouvindo que pense comigo um pouco. Passaram 75 dias no chão duro, acampados, não é, em frente ao QG, usando banheiro químico. Não é? E ali, naquela situação de frio, de vento, chegou até cair raio lá dentro. 2, 3 dias que estavam sob custódia, né, já estavam dizendo que estavam sendo torturados. Até morte, teve até morte. Criaram pessoas que tinham morrido e não houve morte alguma. E, de repente, era um local tão assim de tortura que até selfie estavam fazendo lá dentro, transmissões ao vivo, né, colegas advogados entrando com o telefone mandando vídeo e áudio. Ou seja, numa situação normal de presídio, o telefone ele é retido na portaria do próprio advogado. Né? Para quê? Para que ele não vá fazer uma transmissão ali com o seu cliente, com pessoas ali externas, para qualquer tipo de atividade. Né? E lá não, lá está liberado, ou estava, né, liberado, e essa questão. Há muito exagero, é a tal da fake news. Não é? Agora, voltando ao que você me perguntou, a pessoa normal, ela vai responder a uma ação penal, ela pode responder a uma conduta que não seja tão gravosa e ter aí um acordo de não persecução penal. Vai depender da conduta de cada um. Por isso que estavam fazendo identificação. Aí o pessoal falou, aprendeu para fazer a averiguação. Não é isso. Fizeram o auto-exame flagrante e a primeira coisa é identificar. Silvestre, 35, um abraço. Agradecer o doutor Suenilson pela gentileza aí em conversar com a gente e esclarecer alguns pontos para nós leigos e ficamos batendo cabeça aí, acompanhando redes sociais. É sempre bom ter um especialista a nos conduzir pelo caminho do conhecimento. Obrigado, doutor Suenilson, e até uma próxima oportunidade. Abraço, meu amigo Silvestre. Silvestre, até amanhã. Até amanhã. Bom, são 8h57, a gente já está quase terminando a entrevista aqui com o nosso amigo doutor Sr. Nilson Sá. Sr. Nilson, para finalizando, você é novo ainda, entendeu? Mas a sua capacidade intelectual aqui é orgulho aqui da cidade aqui de Valparaíso, né? E sua sapiência também. Bom, o que você projeta essa situação? Principalmente agora que o Anderson está preso, está entregue à própria sorte, a posição do presidente Jair Bolsonaro, na sua avaliação, está complicada. São várias perguntas ao mesmo tempo, depois você vai selecionar. E a atitude do Alexandre de Moraes, porque como diria meu amigo Elifas Barro, no meu modo de ver, na minha concepção,
Se ele afrouxar, ele dança. Se ele apertar, ele dança também. E aí? A questão do presidente Jair Bolsonaro. Apurar a conduta, se necessário for. Né? A gente não pode ficar vivendo agora uma caça às bruxas. O país precisa, na verdade, de pacificação. Infelizmente, tudo isso aí aconteceu porque, antevendo uma possibilidade de perder a eleição, o ex-presidente vem alimentando durante quase 2 anos. Né? 4 anos, desde 2019 que ele entrou e já... Não, mas eu digo de forma mais contundente, né? Os últimos 2 anos, a desconfiança sobre as urnas eletrônicas, que foram as mesmas que deram 8 mandatos para ele como deputado federal e presidente da República, que elegeram os filhos dele, né, como vereador, deputado federal, estadual e senador, não é, que elegeu agora o governador do estado de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Né? Os episódios que antecederam a semana da eleição foram, na verdade, determinantes. Eu acreditava que o Bolsonaro até seria reeleito por uma pequena margem, ou perderia por uma pequena margem, mas aquela questão da deputada Zambelli caçando, porque o nome certo é esse, caçando um homem na rua para atirar nele, não é? Aquela questão do Roberto Jefferson atirando contra a Polícia Federal, tudo isso aí foi pesando, não é? Naqueles que estavam indecisos. Então, o fato dele não reconhecer o resultado das urnas é o princípio desencadeador de tudo isso. Agora, Santana, uma coisa que eu te falo, você, com sua bondade, dizendo aí que eu sou inteligente, isso, aquilo, mas é bondade sua, e que eu sou novo mais ainda, né, que eu estou aí com 47 anos, eu nunca vi na minha vida toda, e eu estou há 30 anos em atividade aí, profissional, laboral, política, eu nunca vi na minha vida tanta violência e tanto radicalismo e extremismo político como eu estou vendo agora. Pode ser que em 64, eu não era nascido, né, fosse dessa forma, porque família contra família, amigos contra amigos, não é? E não está se respeitando nada. E se o Brasil não colocar um freio de arrumação, ao invés da gente estar lutando aí pelas causas sociais, pela economia, pelo desenvolvimento, né, pela partilha do bolo, nós não vamos ter bolo nenhum. E a gente está se equiparando cada vez mais a uma republiqueta de bananas, não é? Porque a gente não está respeitando aí a democracia. O ministro Alexandre de Moraes, há uma solução para quem acha que ele não está agindo corretamente. Existe o pedido de impeachment no Senado Federal. Não é? Assim como pode um presidente da República, que ele pode ser impeachmentado, né, com a participação das 2 casas do Congresso, o presidente do Senado, o ministro do Senado pode ser impeachmentado. Por que não levaram ainda à frente? Por que não há uma pressão dentro do Senado para isso aí acontecer? Aí tem que se perguntar, não é na mídia, tem que se perguntar, na verdade, para o senador que você elegeu, se você acha que isso aí deve acontecer. Agora, nós temos que tomar muito cuidado, que às vezes um impeachment por motivação só ideológica não vai resolver o nosso problema. Bom, senhor Nilson, a gente poderia passar o resto do dia aqui batendo esse papo, que tem muita coisa acontecendo, muitos questionamentos, que toda hora surge um problema. E, como você falou, e a gente vem falando aí, Silvestre, desde o início, nosso país está conflagrado, inclusive a imprensa, entendeu? Eu vejo alguns comentários de colegas que, sei lá, assim como você tem as suas decepções com colegas advogados, a gente também tem da imprensa. Não é a questão do cara ser a favor ou optar por um lado ou outro. Agora, a inverter o papel nosso de jornalista, entendeu? Porque você ser simpatizante, ou ser admirador, sei lá o quê, de A ou B, ou C ou D, é possível, eu acho que é justo isso. Agora, você inventar mentiras e tentar convencer as pessoas, mesmo você sabendo que é mentira, tá? E você fica inventando coisas só para, na maioria das vezes, o que ocorreu nesses últimos 90, 120 dias aí, foi uma proliferação de lives, uma proliferação de
de pessoas na internet, muitas deles, vários seguidores, que ganharam dinheiro com essa crise, entendeu? Porque interessante é o seguinte, se o pessoal se diz patriota, nós somos o quê? Nós somos todos o restante dos mais de 90 milhões de pessoas que não votaram nem no Lula, nem no Bolsonaro, são tudo comunistas, são tudo antipatriota, e só vale o teu resultado, só a tua opinião, a minha não vale, tá? Então, inclusive família, como você colocou, a família ficaram conflagradas, não tem outro assunto a não ser Lula ou Bolsonaro, Bolsonaro ou Lula, Lula ou Bolsonaro, negócio que encheu o saco, tá? Misturou-se religião, tá, com política, é uma coisa que também na minha cabeça nunca passou, certo? Pastor, em vez de pregar a palavra de Deus, estava pregando a palavra de ódio, entendeu? Não Deus. Então, o Deus da igreja A é diferente da igreja B e da igreja C, entendeu? Então, toda essa situação, como a gente vê o seguinte, a gente não sabe onde vai parar, tá? Porque essa situação do bolsonarismo, como você falou, você nunca viu, a gente nunca viu isso acontecer no país, né? Nem em 64, não era assim, a situação não foi essa, tá? Então, você pegar um homem e endeusar ele como Deus, certo? Em 64, não, você tinha uma situação concreta, pelo menos na cabeça dos militares e tal, e mundial, que o Brasil poderia se aliar aos países comunistas, aquele negócio todo. Agora não, é mera suposição, certo? Então, pediram aí intervenção militar. Desde o início, uma pessoa que eu considero muito, porque muito querida, tá, falou, esquece que não vai acontecer isso que eles estão querendo, não. E não aconteceu, tá? E até mesmo se acovardaram, tá? Então, eu fico pensando o seguinte, como é que a gente vai viver daqui para frente, porque essa mancha não vai acabar. Esses 4 anos de governo Lula, tá? Se ele conseguir, que eu tenho até dúvida disso, se ele conseguir, vai ser todo dia. Qualquer atitude que o presidente fizer, o governo do presidente Lula fizer, será criticado, o que não era, por exemplo, 15 dias. Tá? O pessoal já está reclamando porque não foi feito isso, aquilo. Pô, não deu nem tempo. Tá? O cara não deu nem tempo de sentar na mesa, porque nem mesa ele tinha mais, pô, não tem nem lugar para morar, quem está dizendo, está reclamando. Entendeu? E as pessoas querem, as pessoas não. Alguns setores nossos da imprensa, né, que ganharam, isso é a verdade, ganharam muito dinheiro, tá, para defender A ou B, tá, e perderam também perderam suas cabeças, principalmente o pessoal da Jovem Pan, tá, e aí diz o seguinte, a censura. Bom, quando você me acusa, eu quero que te censure, mas se eu te acusar, é liberdade de expressão. Né? Então, estou confundindo liberdade como crime, crime como liberdade. Bom dia, obrigado aí suas considerações finais e também é uma situação de revolta, né? Porque o que a gente vê nessa rede social, que seria um bem, a rede social se transformou em um verdadeiro hospício, tá, intelectual. O que você tem a dizer? Primeiramente, quero dizer que gostei demais dessa expressão aí, hospício intelectual, era extremamente real. Eu quero agradecer aí aos nossos ouvintes, né, principalmente aquelas pessoas que acompanharam, que palpitaram, não sei como é que foi aí a audiência hoje, mas espero que tenha sido boa, né, e que a gente possa aí ter contribuído para o entendimento e para o debate. E agradecer ao Silvestre, né, pela participação e principalmente a você, meu amigo Armando Santana, pelo convite. Era para ter estado aqui na semana passada, problemas outros não nos deixaram, está, mas como sempre a gente retorna aqui com maior alegria, entusiasmo, e sempre que a gente for chamado e puder, vamos estar aqui. Um forte abraço a você e a todos os nossos ouvintes. Bom, já são 9h08, e por hoje a gente chega ao final do programa livre. Antes, porém, anunciando que amanhã a entrevista com o secretário de Infraestrutura, Dr. Marcos Vinícius, secretário de Infraestrutura aqui do Valparaíso, está prevista a presença do Marco Vinícius aqui em nossos estúdios. Viu? Então, a todos, obrigado pela audiência, pela paciência, desculpe o desabafo, os exageros, mas
A verdade é a seguinte, a gente está de saco cheio com esse negócio de política. E fazemos um programa político, eu e o Silvestre. Vamos lá, vamos finalmente aqui do programa livre. Você acabou de ouvir Programa Livre, aqui na Rádio Jornal Metropolitano. Apresentação: Armando Santana. Participação especial do jornalista Wilson Silvestre, diretamente de Goiânia. Até o próximo programa. Acabou. Será que foi legal? Como é que foi o pessoal do WhatsApp? Alguém participou? Eu não vejo aqui, eu fico por coisa, eu vejo só depois, entendeu? Senão me tira a minha concentração, que eu fico vendo algumas coisinhas aqui, aí eu tento não interferir, entendeu? Mas olha aí como é que foi. Eu saber se o povo participou. Bom, deixa eu ver aqui pela minha Você matemática. Pode fumar. Minha matemática. Meu site aqui. Deixa eu ver a minha contabilidade aqui, como é que ficou. Bom, aqui na visita aqui no site, quando estava com você foi 235 pessoas. Está 4.234, estava 3.000 e pouco, só aqui no site. No site. No WhatsApp, no YouTube, eu não sei, e nem no Facebook. E não sei da rádio também. Entendeu? Então, porque é que negócio, são 4 plataformas, eu divido muito a...
Obrigado.